Cola na dica. Hoje o conteúdo é oração subordinada adjetiva. Primeira coisa, quando você faz um concurso hoje, nem sempre o concurso mais especializado hoje cobra dessa maneira, com toda essa nomenclatura. Oração porque tem verbo, subordinada porque depende de uma oração anterior, e adjetiva, que vai fazer o papel de um adjetivo. Geralmente nas provas hoje em dia, cobram só a última nomenclatura, qual é a função dessa oração, né? Ela funciona como um adjetivo. É a primeira coisa que você precisa saber. Segundo, para ser uma oração adjetiva, ela vai ter início por meio de um pronome relativo. E quais são os pronomes relativos? Vou falar um deles. O qual, os seus derivados, olha só. Então não vou falar só um, né? Vou falar mais. O qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, e seus derivados. Cujo, cuja, cujos, cujas. Onde, o aonde, o quem e a palavra que, existem vários ques, vai ser pronome relativo quando você conseguir dentro do texto trocar esse que por o qual, a qual, os quais, as quais. Olha o barulho da galinha da Angola aqui, certo? Toda hora dá uns piados aqui. Muito bem, vamos lá. Olha. Havia coisas que me aborreciam. Muito bem. Coisas é um substantivo, já se liga nisso daí, né? Havia coisas, as quais. Por que eu vou trocar esse que por as quais? Porque coisas é feminino e está no plural. Então, havia coisas, as quais me aborreciam. Outra oração, olha só. O rapaz que chegou é meu irmão. Então, o rapaz, que rapaz? O qual chegou é meu irmão. Então, desse que em diante, que chegou, é uma oração subordinada adjetiva, ou então está funcionando como um adjetivo, só que é uma oração inteira. Tem verbo, tem um pronome relativo, certo? Muito bem. Se eu falo assim, olha, o rapaz, vírgula, que chegou, vírgula, é meu irmão, eu coloquei a oração adjetiva entre vírgulas. Isso pode acontecer? Pode, ela pode aparecer entre vírgulas, né? Quando a oração adjetiva estiver entre vírgulas, e olhe principalmente antes da palavra que, não é depois, é antes da palavra que. Tem uma vírgula ali, tem que ter a outra, a não ser que seja uma oração, né, uma vírgula e o ponto final, aí tudo bem. Agora, se estiver no meio do período, uma vírgula antes do que, depois outra vírgula, para separar a oração. Qual o nome dela? Ela vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Muitos concursos perguntam assim, ó, tem lá a vírgula, ela está entre vírgulas, se for uma oração adjetiva, se é explicativa ou não. Se houver a vírgula, sim, sendo ela adjetiva, se houver as vírgulas, ou uma vírgula no início, depois o ponto, ela é uma explicativa, certo? Agora, a mesma oração, o rapaz que chegou, é meu irmão, muito bem? Opa, eu não coloquei as vírgulas aí. Essa oração é o quê? Se eu não colocar a vírgula, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Está restringindo aquela pessoa que chegou, tá? Então, com vírgulas, entre vírgulas, oração adjetiva explicativa. Sem as vírgulas, ela é restritiva. E não se esqueça de olhar principalmente, meu povo, antes da palavra que, tá certo? Então, oração subordinada adjetiva. E o que mais aparece, o que mais vai aparecer na sua prova, serão as orações subordinadas adjetivas iniciadas pelo pronome que. Por que, Marquinho? Porque existem vários ques. Se não for pronome relativo, pode ser oração subordinada substantiva ou oração subordinada adverbial, tá? Só será oração adjetiva se for pronome relativo, aquele que. Então fala assim comigo, ó, pronomes relativos: o qual, a qual, os quais, as quais,
cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem, que igual ao qual, que igual ao qual. Ou seja, se esse que for igual ao qual, a qual, os quais, as quais, aí ele é pronome relativo, aí minha oração é adjetiva. Com vírgulas, explicativa. Sem vírgulas, restritiva. Forte abraço, colhem sempre na